Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma atividade da Sociedade Espírita Lar de Jesus. E hoje sou eu a responsável por estar conversando com vocês. Então, convido a todos para me acompanhar em pensamento, na prece e nos conectarmos, com Deus, com Jesus, com as esferas superiores da vida. Querido amigo Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos levando esta atividade do nosso Lar de Jesus a todos aqueles que se conectarem conosco nesta noite. Que temos esta oportunidade de ter esses recursos para podermos dar prosseguimento a esta atividade tão importante que é o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, que alcance a todos os corações que se conectarem conosco, que todos sejam envolvidos em vibrações de paz, de luz, de equilíbrio, que tenham renovados o ânimo, a coragem, para prosseguir nas lides diárias, superando as dificuldades. Que a tua luz, Mestre, alcance a todos aqueles que sofrem a depressão, que sofrem o medo, as doenças físicas, mentais, tantos flagelos, Senhor, que alcançam tantos corações, mas que a tua luz alcance a todos e lhes traga o alívio, a confiança, a esperança. Abençoa-nos a todos, Mestre, e fica sempre conosco. Então, nós sabemos que o nosso planeta é um planeta minúsculo, relacionado a todos os planetas descobertos em todas as galáxias. Mas o nosso planeta comporta mais de 7 bilhões de habitantes. Segundo a informação que eu acessei, é 7,8 bilhões de habitantes. Então, é muita gente no nosso planeta, E o que é muito interessante a gente pensar, que desses 7,8 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta, não existe ninguém, não existe um que seja igual ao outro. Todos os 7,8 bilhões de pessoas, uma é diferente da outra. Então, nós sabemos, que a nossa impressão digital, ela é única. Nós somos únicos. A impressão digital, ela é utilizada para distinguir as pessoas, para esclarecer casos de homicídio. Então, é incrível isso, Como pode nós termos uma impressão digital única entre 7,8 bilhões de pessoas no nosso planeta. Então, a impressão digital é o desenho formado pelas papilas presente nas polpas dos dedos das mãos, deixado em uma superfície lisa. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo distintas inclusive entre gêmeos. Mesmo gêmeos
que são idênticos, as suas impressões digitais são diferentes. E na nossa identidade, né? Então, quando vamos fazer uma identidade, um documento, esse documento leva a nossa impressão digital, né? Porque vai nos distinguir de qualquer outra pessoa. Mas como pode, né, num planeta com tanta gente, né, mesmo entre irmãos, né, nós poderíamos dizer, não, é que são pais diferentes, por isso as impressões digitais são diferentes, mas e entre irmãos? As impressões digitais também são diferentes. São filhos dos mesmos pais, tiveram a formação no ventre da mesma mãe, e mesmo assim a impressão digital de um irmão não é igual a de outro, né? Então são diferentes. Então tem algo aí na natureza que tem esse propósito de nos distinguir uns dos outros. Cada um de nós somos indivíduos diferentes uns dos outros, física e moralmente também, né? Então, nós somos únicos, a nossa identidade, ela é única. E por quê? Porque a natureza nos criou desta forma, né? Fez com que o nosso corpo tivesse essa formação para nos individualizar. Porque cada um de nós realmente é único. Nós temos uma origem, né? Tivemos uma criação igual, um ponto de partida igual, mas a partir desse ponto de partida, nós passamos a nos distinguir uns dos outros. Então, no Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que todos os espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Zerados, sem tendência para o bem, para o mal, sem conhecimento nenhum, sem nenhuma habilidade. Mas a partir daí nós começamos a nos desenvolver, né? A desenvolver a nossa natureza humana. Então cada um de nós está aqui, tem um propósito, né, de se tornar um ser melhor. Nós estamos aqui nessa existência, temos a oportunidade de estar reencarnados nesse período, como a gente já conversou outras vezes, para nos desenvolver, nos tornar pessoas melhores. Mas o que é que nós temos que desenvolver, né? O que é isso de se tornar uma pessoa melhor? A gente ouve muito falar, né, nas obras espíritas sobre essa tal da reforma íntima. E a gente já falou sobre isso também aqui. Essa reforma íntima nada mais é do que nós estarmos desenvolvendo a nossa essência, que é divina. Desenvolvendo essa nossa identidade que nós temos de divino. Então, o que seria a identidade? Vamos ver. Então, identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, nós temos uma identidade divina. Nós somos de essência divina. E nós estamos aqui para desenvolver essa essência. E de que forma nós vamos desenvolver essa essência? De que forma? Será que se nós frequentarmos a casa espírita, ou ouvirmos muitas palestras, ou lermos muitos livros, nós vamos conseguir desenvolver essa nossa essência divina? Ou será, quem sabe, se nós orarmos muito, passarmos dias orando,
nós vamos desenvolver essa essência divina? Não é tão simples, porque a natureza, ela não pode fazer esse trabalho por nós. Esse trabalho de desenvolver a nossa essência, ele tem que ser realizado por nós. E tem que existir uma vontade nossa para esse desenvolvimento. Quando se planta uma semente de laranja, então se ela for plantada na terra, se ela for regada, se ela tiver todas as condições necessárias para se desenvolver, ela vai se tornar uma laranjeira. Então essa semente que alcança a terra, dentro dessa semente tem uma laranjeira e todas as laranjas que essa laranjeira vai produzir. Mas ela precisa receber as condições necessárias para ela poder produzir. Então, ela vai se desenvolver, vai se tornar uma árvore adulta, vai dar flores e vai dar frutos, né? E com nós temos essa essência divina, essa nossa identidade divina. Nós somos um projeto divino, mas ele precisa ser desenvolvido. E não é algo mágico. Ele precisa da nossa vontade. Só que nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir. A gente descobriu o livre-arbítrio quando começou a estudar a doutrina espírita. A liberdade que nós temos de ir por este ou por aquele caminho, de fazer esta ou aquela escolha. Então, o livre-arbítrio, essa liberdade de agir, nos permite progredir, andar para frente ou ficar estacionados. Então, quando nós optamos por progredir, por andar para frente, nós aproveitamos as situações, as circunstâncias para crescer, para amadurecer, para desenvolver essa nossa essência divina. Mas nós podemos também ficar parados. O Rossandro Klinge, ele fala que essa pandemia, ela foi uma convocação. Ela nos obrigou a amadurecer. Então não foi um convite da vida, porque convite, ele disse, convite a gente recusa. Então não foi um convite, foi uma intimação. Nós somos intimados a comparecer nessa experiência. Porque se nós pudéssemos, muitos de nós fugiríamos de todas as experiências que sejam desafiadoras. Tanto que muitas vezes as pessoas são tocadas por um problema, por uma dificuldade, e elas se desesperam, porque não querem passar por dificuldades. Não querem passar por problemas. E aí culpam os outros. Não buscam dentro de si as formas, né, e as causas desses problemas. Buscam culpar alguém. Né? Então, uma forma de fugir dos problemas. E nesta pandemia, então, nós fomos obrigados a todos, né, todas as pessoas de todas as classes sociais, a comparecer dentro desta circunstância, a vivenciar essa experiência de dificuldades, de medo, de incerteza, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade. Então vejamos que todos nós tivemos que comparecer e todos nós, cada um de nós estamos respondendo de uma forma. Eu lendo uma postagem de uma amiga, então ela dizia assim na postagem: antes da pandemia eu era professora, agora eu sou youtuber, né? Eu sou terapeuta e uma série de outras coisas, né? Já que essa experiência da pandemia está obrigando as pessoas a buscarem outros recursos, se enriquecerem de outros recursos para poderem lidar com a situação, né? Para poderem administrar as dificuldades e darem conta
né, dos seus compromissos. Então, até lembra uma frase, né, um ditado que diz que de um limão, né, nós podemos fazer uma limonada. O limão é azedo, né, ele é insuportável, mas nós podemos fazer uma limonada com ele e tornar a fruta, né, o seu sabor agradável. Né? Assim são as situações da vida que nós enfrentamos. Né? Nós podemos tornar aquilo útil, ou nós podemos afundar num poço de depressão, de desânimo, de desesperança, né? De impaciência. Então, nós, de acordo com o nosso estado de maturidade, nós vamos dar uma resposta às situações. Mas a vida espera que a nossa resposta seja uma resposta construtiva, madura, né, que nos leve ao amadurecimento. A vida, ela nos traz as experiências não com o objetivo de nos fazer piores, né, não com o objetivo de nos maltratar, de nos penalizar. Não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é nos auxiliar, é nos oferecer ferramentas para o nosso crescimento, né, para o nosso amadurecimento. Então nós temos essa essência divina, né, e de que forma nós vamos nos aproximando dessa essência? É desenvolvendo valores humanos. Porque tem valores que não são valores reais, autênticos. São valores que são fundados em preconceitos, em ideias preconcebidas. Os valores verdadeiros, os valores humanos, eles são valores que nos enriquecem, que nos auxiliam a crescer. Quando nós vemos alguém tendo uma atitude cruel, o que nós dizemos? Nossa, como essa pessoa é desumana. Ou nós dizemos, nossa, que atitude desumana. Então, quando falamos em humanidade, nós estamos falando em algo bom, né? Em algo grandioso, em algo divino. Então, quando nós falamos em valores humanos, nós estamos falando em valores que dizem respeito a essa nossa essência divina, né? A nossa identidade divina. E quando nós caminhamos de uma forma contrária a esses valores humanos, nós sofremos, né? Nós patinamos, nós adoecemos, porque nós estamos indo contra a nossa essência divina. E nós estamos aqui justamente para aprender a desenvolver esses valores humanos, a desenvolver a nossa essência humana, a nossa humanidade. E a forma que nós temos de desenvolver isso é através do conhecimento, da vivência das experiências, buscar desenvolver a sabedoria. Ouvindo uma palestra do Rossandro, uma conversa, né, entre o Rossandro Klinger e a Lúcia Helena, se eu não me engano o nome dela, ela é uma filósofa. Então ela dá o exemplo de que a sabedoria, ela é como uma ilha. E nós, nas nossas dificuldades, com os nossos limites, nós estamos num mar revolto. E quando nós buscamos a sabedoria, então nos é jogada uma corda. E essa corda nos liga a essa ilha. Quando nós não pegamos essa corda, quando nós não buscamos a sabedoria, nós ficamos entregues às ondas, que são as circunstâncias da vida. Então, se estamos num mar revolto, as ondas nos levam para lá, para cá. Assim é a vida. No mar da vida é assim. Se nós estamos entregues, né, no mar da vida, às circunstâncias,
Então, hoje eu enfrento um problema, eu tenho uma atitude, amanhã aparece outro problema, eu tenho outra atitude, né? Eu não tenho uma direção de comportamento para eu poder resolver os meus problemas, para eu poder passar por essas experiências de dificuldade. E quando nós estamos buscando essa sabedoria, estamos desenvolvendo esses valores humanos, nós pegamos essa corda que está nos levando a essa ilha da sabedoria. E mesmo por mais longe que nós estejamos de ser pessoas sábias, mas nós estamos segurando nessa corda. E devagarinho nós vamos, né? Dia a dia nos aproximando mais dessa ilha. Dia a dia nós vamos nos tornando pessoas mais sábias, mais maduras, com maior consciência das nossas dificuldades, com maior consciência das nossas necessidades. Mas a gente, né, já não é joguete das circunstâncias. Né? Nós, quando essas situações vêm, nós já temos mais equilíbrio, mais serenidade, mais lucidez para enfrentar. Porque nós já estamos buscando amadurecer, nós já estamos buscando a sabedoria que vai trazer luz para a nossa vida. Então, quando nós buscamos desenvolver esses valores, nós nos aproximamos da nossa essência divina. E como a gente tem falado sempre aqui, né? O maior modelo que nós temos de humanidade é Jesus. Então, quando nós falamos de valores humanos, né, são aqueles valores que Jesus nos mostrou. A humildade, a benevolência, a bondade, a indulgência, o perdão, a paciência. Então, são uma série de virtudes que vão nos auxiliar a vivenciar, a passar por essas experiências de uma forma mais tranquila. Porque quando nós estamos numa fila, por exemplo, se nós formos impacientes, vai ser muito difícil passar por essa experiência. Mas se nós temos a paciência, é mais fácil. Nós nos envolvemos com alguma coisa e o tempo acaba passando mais rápido. Eu fico imaginando quem passa, né, quem testa positivo para Covid-19 e tem que permanecer 14, 15 dias em isolamento. É uma experiência muito desafiadora. Então, para nós que estamos aqui fora, quando a gente fica sabendo que um amigo testou positivo e está em isolamento domiciliar, aí quando a gente vê, assim, já passou os 14 dias, já está bem, para nós passou muito rápido. Mas para ele, para essa pessoa, deve ter sido um período muito desafiador, porque exigiu muita paciência, né? E se não tiver a paciência, a calma, né, vai ficar muito difícil passar, né, por essa experiência. Ainda muitas vezes acompanhada de sintomas graves. E pior ainda para quem tem que ir para um hospital, a situação fica bem mais grave, né? Então, a vida espera de nós que nós busquemos desenvolver essa nossa essência. É para isso que nós estamos aqui, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos apropriar dessa nossa essência divina, essa nossa identidade divina. O pastor evangélico Charles Swindoll, ele é pastor evangélico, escritor e educador. Então ele narra que logo após a Segunda Guerra Mundial, as cidades da Europa estavam destroçadas, né, muito destruídas. E talvez, né, na visão dele, a coisa mais terrível, a consequência mais terrível da Segunda Guerra Mundial foi a imensidade de crianças órfãos passando fome na Europa.
E ele conta que numa manhã muito gelada em Londres, logo após a Segunda Guerra Mundial, um soldado que ia de jipe, né, fim da tarde, ele estava indo de jipe para o acampamento dele e nessa passagem ele vê um menino com o nariz colado no vidro de uma confeitaria. E aquilo chamou a atenção dele, então ele resolveu parar e aí se aproximou do menino ali com o nariz colado no vidro e o soldado olhou para dentro da confeitaria e o confeiteiro estava fazendo rosquinhas. E o menino ali totalmente concentrado nos movimentos do confeiteiro fazendo as rosquinhas. E o confeiteiro modelando as rosquinhas, colocando no forno, tirando do forno com todo cuidado, colocando na vitrine de vidro, e aquelas rosquinhas ainda fumaceando, né, pareciam deliciosas. E o soldado percebeu que o menino gemia e salivava, tamanha a sua fome e a vontade de comer as rosquinhas. Então o soldado entrou na confeitaria e pediu 12 rosquinhas. Comprou 12 rosquinhas, colocou no papel, num saco de papel, veio e entregou ao menino. E o menino, quando recebeu as rosquinhas, se encheu de felicidade. E o soldado virou as costas, estava saindo e nisso foi puxado. Quando ele olhou para trás, o menino perguntou para ele: "Moço, você é Deus?" E que reflexão a gente pode tirar dessa história? Moço, você é Deus? Porque você me deu o que eu mais queria. Você matou a minha fome. E quantas vezes nos nossos dias, né, na nossa vida, nós temos a oportunidade de sermos as mãos de Deus, né, aqui na terra, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Existe fome, existe doença, existe sofrimento, mas isso tudo não é criação de Deus. E Ele espera que nós possamos fazer as suas mãos aqui na terra, que nós possamos ofertar momentos de alegria para as pessoas. Imaginemos a alegria daquela criança faminta. E quantas crianças famintas tem no mundo? Órfãos. Quantos órfãos nos abrigos, esperando uma família, alguém que lhe deu uma família. Quantas crianças que passam toda a sua vida num abrigo e quando completam 18 anos têm que sair muitas vezes e não conseguiram uma família. Será que Deus, Ele quis que essa criança fosse órfã? Ou será que faltou alguém que tivesse o desejo de ser a família dessa criança? Então, quantas crianças nesses abrigos, nessas casas de acolhimento, de longa permanência, que estão à espera de uma família? Quantos adolescentes? Mas isso é algo maior, mas as coisas pequenas que nós podemos fazer, como no caso desse soldado que matou a fome naquele dia daquela criança. Ele nunca mais viu a criança, por certo. Mas naquele dia, ele foi Deus para aquela criança, porque ele atendeu ao desejo dela, que era comer as rosquinhas. E nós podemos fazer isso. Dando um doce para uma criança, muitas vezes, que está morrendo de vontade de comer um doce. Um prato de comida bem feito para alguém que tem muita vontade, que está com muita fome. Uma fruta.
coisas mínimas que nós podemos fazer. E quando nós começamos a aprender, a olhar ao nosso redor e perceber a necessidade dos outros, nós estamos desenvolvendo a nossa essência divina. Nós estamos nos identificando com o divino que está em nós. Aquele soldado, ele poderia ter passado indiferente, como muitos passaram, com certeza. Quantas pessoas passaram por aquela criança e nem enxergaram ela? Mas ele foi sensível, ele viu, ele olhou e ele atendeu a esse convite da vida de auxiliar. Quantas vezes na nossa vida nós recebemos esses convites de auxiliar, de sermos úteis, principalmente nesses tempos, né, em que as pessoas passam por tantas dificuldades, às vezes de solidão, dificuldades financeiras. Quanto que nós podemos auxiliar? Mas para isso nós temos que ter esse olhar sensível, observar. Será que podemos fazer alguma coisa por alguém? Eu lembro que um adolescente, certa vez, tinha um cachorro que estava preso numa corrente, numa casinha. E aí ele passou pelo local e ele viu que a casinha estava lá embaixo, tinha descido um morro e o cachorro estava lá preso. E ele percebeu aquilo mas foi fazer as coisas dele. Aí uma outra pessoa, quando observou aquilo, foi lá correndo, soltou o cachorro, percebeu que o cachorro estava passando por dificuldades. E aí, quando encontrou esse outro adolescente, contou para ele a história e ele falou: poxa vida, sabe que eu passei por ali, vi aquela situação, mas nem percebi, não me dei conta que eu podia ter auxiliado o cachorro naquele momento. Então, a gente observa, né, quantas pessoas que são indiferentes, mas ao mesmo tempo quantas pessoas que estão cumprindo essa vontade de Deus aqui na Terra. Quando nós vemos as ONGs que trabalham pelas crianças, pelos idosos, pelos animais, seja cachorro, gato, que postam no Facebook o tempo todo, né, se alguém não gostaria de adotar aquele cachorro. E nós vemos, né, quantas famílias que acabam adotando o animal e o cachorro se torna alguém da família. Isso é algo muito importante. Dar uma boa vida a alguém que poderia ficar jogado na rua, sofrer maus tratos. Então, quando nós temos uma atitude dessa, nós também estamos nos tornando as mãos de Deus aqui na terra. E se for uma criança, poder adotar uma família que está passando por dificuldades, uma entidade, quanto nós podemos fazer? A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala assim: não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te a cada dia mais atuante na obra do Pai. Não te permitas andar pela vida como quem observa de fora, mas, ao contrário, participa de forma consciente e ativa das ações que iluminam e enriquecem outras vidas. Não tem como nós desenvolver a nossa essência sem estender o nosso olhar para os outros.
O outro é a ponte que nos liga a Deus. Sem o outro, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, porque vamos permanecer fechados no nosso egoísmo, nas nossas vaidades. Então é na convivência com o outro que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes e vamos desenvolvendo valores que nos tornam realmente humanos. O Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, ele diz assim: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Por mais que nós busquemos o bem-estar, enquanto nós não desenvolvermos valores humanos, valores concretos, valores que nos aproximam da nossa essência divina, da nossa individualidade divina, nós não seremos felizes. Nós não estaremos cumprindo aquilo para o qual nós viemos, que é trabalhar na construção de um mundo melhor, que é utilizar os nossos talentos em benefício da coletividade, em benefício daqueles que estão em torno de nós, sejam os nossos familiares, sejam os nossos vizinhos, a sociedade em si. E o que é que Jesus nos falou, né? Que busquemos primeiro o reino dos céus e as suas virtudes, e tudo o mais vos será acrescentado. Então, quando nós buscamos esses valores, tudo o mais nos é acrescentado. Tudo o mais nós recebemos. Então, que nós, nessa nossa caminhada, nesse nosso desejo de nos melhorar, de nos encontrar, esse nosso desejo de resolver as nossas dificuldades, de aliviar as nossas aflições, as nossas angústias, que despertemos para essa real necessidade nossa de nos aproximar e desenvolver a nossa essência, desenvolver aquilo para o qual nós viemos para cá, que é a nossa humanidade, que nos tornemos realmente pessoas humanas, que valorizemos aquilo que é humano, aquilo que realmente nos enriquece e torna a nossa vida melhor. Eu agradeço muito a atenção de todos e vou fazer a prece de encerramento. Querido amigo Jesus, que tu permaneças conosco, nos envolvendo, nos inspirando, e que o teu amor alcance a todos os corações que estão conectados conosco e também a todos aqueles que passam por sofrimentos maiores, por dificuldades. Que o teu amor alcance todos os governantes para que despertem para os valores humanos, para os valores reais, para que consigam auxiliar na construção de uma sociedade justa, que traga benefício para todos, sem distinção. Que o teu amor alcance a toda a humanidade, Senhor. Permanece conosco, hoje e sempre.